em nome do Deus que trata a todos de modo igual. Amém. A congregação pode sentar-se. Eu acredito que a maioria de nós já deve ter percebido que quando a gente não conhece uma pessoa muito bem, é muito fácil a gente olhar só para as aparências e julgar pelas diferenças. Já perceberam isso? Sebastião sempre me ajudando aqui. Obrigado, seu Sebastião. Então, a gente muitas vezes faz isso. A gente não conhece bem uma pessoa e, de repente, algo que é diferente da gente, que a pessoa tem, uma maneira de pensar, uma opinião, e de repente a gente olha para aquilo e logo pensa que está errado porque é diferente de nós, e aí vem muitas vezes um julgamento. Isso é um exemplo simples. Eu estou falando das nossas relações do dia a dia. Isso acontece no nosso dia a dia. Mas às vezes as coisas são bem mais sérias, por questões mais sérias. Há poucos dias eu dirigi um estudo na Hora Luterana sobre discriminação. E eu lancei a seguinte pergunta no início do estudo: alguém aqui já sofreu algum tipo de discriminação? E aí as pessoas, os internautas que acompanhavam o estudo foram colocando comentários, e entre esses comentários alguns diziam: olha, eu sofria muito preconceito na minha infância por causa da cor da minha pele. Ou então, eu sofria e sofro até hoje preconceito por causa que a minha família é de uma origem muito humilde e eu sou muito pobre. Na Bíblia, gente, às vezes coisas assim também aconteciam. Diferente do que alguns pensam, Deus não assinava embaixo de uma atitude dessas. Deus não aprovava, mas as pessoas que têm o pecado no coração faziam isso já. Muitas vezes, olhavam para as aparências e julgavam por causa das diferenças que tinham. Assim como acontece hoje. Talvez um exemplo clássico disso seja aquela história da mulher estrangeira que se aproxima dos discípulos e de Jesus, pede ajuda, e os discípulos ouvem ela chorando e pedindo ajuda e dizem assim para Jesus: mande essa mulher embora, ela está fazendo barulho. E aí, estudando o contexto da época, a gente percebe que ali havia claramente uma diferença cultural, racial, religiosa, política, o que criava um muro na relação deles, dos discípulos com aquela mulher. E a gente sabe que no final da história Jesus acolhe ela. Mas a Bíblia fala, sempre de novo, nos lembra que a razão disso, desses muros erigidos pela discriminação, pela maneira humana de julgar, tem sua origem onde? Lá no começo. Quando o ser humano deixa de dar ouvidos para aquilo que Deus diz e quer ser igual a Deus. Aí a primeira coisa, acontece aquela divisão entre homem e mulher, e depois a gente vai vendo que na continuação, no surgimento dos povos, muros são erigidos, separações, divisões. E a pergunta que a gente precisa se fazer hoje, século 21, é a seguinte: será que às vezes essas divisões, esses muros que são erguidos por causa da maldade no nosso coração, não atrapalha a mensagem que precisa ser entregue, que Deus mandou entregar, de perdão e de vida eterna? Será que às vezes não atrapalha até a comunhão entre irmãos na fé? Por tudo isso, gente, hoje eu gostaria de forma bastante simples ler com vocês o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. A gente não vai ler todo o capítulo, é claro que a gente não tem tempo para fazer isso, mas apenas eu gostaria de apontar alguns aspectos que mostram o seguinte: que a igreja precisava ir adiante e compartilhar a mensagem de que Jesus havia ressuscitado. E às vezes, as diferenças culturais, o preconceito ou coisas parecidas, acabavam sendo barreiras para o Evangelho. Vocês devem estar vendo que a imagem ao fundo é aquela imagem que representa o seguinte: é como se estivesse de dentro do túmulo, ao fundo, as cruzes, e a do meio a cruz de Jesus Cristo, que está vazia, as três estão vazias. Isso nos lembra o quê? Que não só a cruz está vazia porque Jesus ressuscitou, morreu e foi retirado da cruz, mas também o túmulo está vazio, porque ele venceu a morte. Essa é a mensagem bíblica. E é a partir dessa lente que a gente agora olha o que segue depois no Novo Testamento. Aliás, isso
permite até transmitir um pouquinho de ensino sobre isso. O Antigo Testamento, a gente geralmente lê textos nele que apontam para o futuro, para a vinda do Salvador Jesus. Os evangelhos são a história do Salvador Jesus e muitas vezes as palavras que ele mesmo disse, como o texto que a gente leu hoje. Por isso, até como uma forma de simbolizar o nosso respeito e reverência, a gente se coloca de pé. E os textos que seguem, que vêm depois dos evangelhos, apontam para o passado, para o Jesus que já veio, que já morreu, que já venceu a morte, mas realizou assim uma obra cujos resultados persistem hoje. E por isso que essa mensagem precisa ser anunciada. E na ocasião de Atos dos Apóstolos, a gente percebe que às vezes uma barreira era erigida e separava as pessoas de Deus. Barreiras muitas vezes criadas pelo próprio ser humano por causa de diferenças culturais, preferências e outras coisas desse tipo. Só para a gente entender esse capítulo 10, me permitam oferecer um pouquinho do contexto. É sempre bastante importante, né? Aqueles que gostam de ler sabem que a gente nunca abre um livro, lê uma frase e diz que entendeu o livro. A gente também não pode fazer isso com a Bíblia, achando que a gente vai entender ela. A gente precisa ler ela dentro do contexto. E por isso, gente, só para a gente entender, o livro de Atos dos Apóstolos é como se fosse um livro da história da igreja. História da igreja lá no começo. Vai contando como que aqueles que acreditaram nessa mensagem da ressurreição se organizaram. Como é que eles levavam a mensagem adiante. E a gente vê uma presença do Espírito Santo na vida da igreja que é fundamental para a continuidade do trabalho. Mas a gente vê o seguinte, isso a gente vem lendo nos domingos depois da Páscoa, que primeiro os apóstolos, aqueles que foram enviados, vamos chamá-los de maneira bem simples, os seguidores de Cristo que tinham uma tarefa especial. Esses seguidores, eles são enviados para pregar a mensagem e primeiro eles vão pregar para aqueles que eram também da mesma origem, eram do povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento. E eles vão nas sinagogas, eles vão onde tem reuniões dos judeus e tudo mais. E assim vai indo a história. Quando chega no capítulo 8, aquilo começa a mudar um pouquinho. Porque é mais ou menos assim, uma missão que talvez ia assim, focada num povo específico, começa a fazer o seguinte, a se abrir mais, porque Deus trata todos de modo igual, e Ele quer todas as pessoas no reino dEle. E aí então, o que acontece no capítulo 8 é que, por exemplo, Filipe, ele é enviado pelo Espírito Santo para pregar a palavra numa estrada por onde passaria um homem da região da Etiópia. E ele de fato faz, esse homem acredita, é batizado e volta para o seu país levando a mensagem. Notem, alguém da Etiópia tinha uma cor de pele diferente daquelas pessoas em Jerusalém. E para esse era a mensagem também. Aí depois, capítulo 9, a gente vê a conversão do apóstolo Paulo, que era quem? Paulo era uma pessoa extremamente rígida de acordo com as regras religiosas do Antigo Testamento. Ele perseguia cristãos porque não acreditava que Jesus era de fato o Messias que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Ele matava cristãos. E no capítulo 9 ocorre a chamada conversão do apóstolo Paulo. Jesus vai ao encontro dele, chama ele, ele acredita no Evangelho e ele passa a ser chamado o missionário que vai pregar a palavra aos gentios. Quem eram os gentios? A gente usa às vezes essa palavra na igreja. Gentios eram aqueles que não eram do povo de Deus do Antigo Testamento. E aí vem o capítulo 10. E agora eu quero só apontar alguns versículos para vocês e ler os mais importantes, e em casa quem quiser pode ler com calma. É dito no versículo 1 do capítulo 10 que tinha um homem na cidade de Cesareia chamado Cornélio. Ele era um oficial do exército. Era alguém que não era do povo de Deus, mas era alguém que buscava adorar a Deus de alguma forma. Temia Deus, é dito no texto. E aí é dito que ele tem uma visão, e nessa visão é dito o seguinte para ele, que ele é para mandar representantes para a cidade de Jope, onde esses representantes encontrariam um homem chamado Pedro, para que Pedro fosse trazido até a casa de Cornélio e anunciasse a mensagem de Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar ser bem didático aqui para vocês não se perderem. Quando tem muitos textos é fácil a gente se perder. Primeira parte, tem essa visão em que esse homem que não era do povo de Deus é informado que ele é para buscar Pedro para conversar com ele. Agora vem a segunda parte, que é a seguinte, Pedro que estava em Jope, ele tem uma visão, e é uma visão meio estranha, vocês vão notar.
ele vê como se fosse assim, um lençol amarrado nas 4 pontas, estendido sobre o céu, e dentro desse lençol haviam muitos animais estes que eram considerados impuros pelos judeus, pelo povo do Antigo Testamento. Isso é o que ele vê. E aí, a voz que ele ouve diz assim: vá, pegue um desses animais, mate-o e coma da comida que você preparar desse animal. E aí a resposta de Pedro, como um bom israelita, é: não, Senhor, esses são animais impuros, eu não posso fazer isso. E aí a resposta que é dito assim, versículo 15 do capítulo 10. A voz falou de novo com ele: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aí termina essa visão, continua a história. Vou dar mais um passo para que vocês visualizem que está mudando da parte da história. Continua a história. Os homens enviados lá por Cornélio chegam a Jope, encontram Pedro, dizem para Pedro: olha, o nosso comandante lá teve uma visão, e era para você ir lá anunciar a palavra de Deus para ele. E aí é dito que o próprio Espírito Santo, antes desses homens falarem isso para Pedro, o próprio Espírito Santo diz: ó, tem homens chegando aí, ouça o que eles vão dizer e vá com ele. É importante o que está acontecendo, Deus está no controle. E aí Pedro sai de onde ele estava, vai até a cidade de Cesareia, se encontra com um homem chamado Cornélio, na casa de Cornélio. Cornélio ali tinha muitos homens reunidos, provavelmente até soldados, pessoas com quem ele se relacionava no seu trabalho, também talvez da sua vizinhança, e ali acontece algo que eu diria assim, fica visível para nós que Pedro, fazendo aquilo, estava ou pulando um muro no sentido de rompendo barreiras, ou então derrubando o muro, ou melhor dizendo, Deus estava fazendo isso, porque diz assim: quando Pedro está dentro da casa desse homem que era de outra cultura, de uma outra raça, que tinha uma outra orientação de vida e tudo mais. Aí Pedro diz assim, versículo 28 agora, gente. Então disse a todos, vou esperar até que todos localizem o texto, se assim preferirem. Atos 10, 28. Vocês sabem muito bem, aliás, então disse a todos, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entrem nas casas deles. E agora vem a parte importante. Mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Por isso, quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade. Agora quero saber o que foi que vocês mandaram, por que foi que vocês mandaram me chamar. Ou seja, Pedro está dizendo assim: de acordo com os meus costumes, os costumes do meu povo, eu não poderia vir aqui, eu não poderia ser amigo de pessoas como vocês. Havia uma barreira, havia um muro. E mesmo assim, ele vai lá porque Deus mandou. Esse é aquele momento, gente, da mensagem, que às vezes eu falo isso para vocês, que é hora não só da gente citar um texto após o outro, mas parar e refletir. Havia um muro erguido entre esses dois povos. A tendência era de que Pedro quisesse pregar a palavra de Deus só para quem era igual a ele, só para quem tinha a mesma cor de pele que ele. Talvez que tinha o mesmo sotaque ou falava a mesma língua que ele. E é como se Deus entrasse na história de uma maneira assim, aliás, ele está na história o tempo todo, mas quando o ser humano se desvia daquilo que Deus quer, Deus vai agir de uma maneira mais direta. E é como se então Deus colocasse abaixo aquele muro de separação. Para quê? Para que aquelas pessoas, de uma língua diferente, de uma cor de pele diferente, de uma posição social diferente, ouvissem a mesma mensagem. Eu quero falar de maneira bem breve, daria para a gente fazer uma série de sermões só sobre isso. Uma série de estudos. Tipo, vamos refletir sobre quantas vezes a gente foi preconceituoso com alguém. Vamos refletir sobre quantas vezes nós deixamos que barreiras nos separassem, barreiras que não foram criadas por Deus, mas que nós criamos, que nos separassem uns dos outros.
tudo isso daria uma série de sermões. Mas vamos pensar de maneira bem simples, da seguinte forma. Deus nos colocou aqui na cidade de São Paulo como igreja, há 43, 44 anos quase, é isso? Estou certo? Alguns de vocês que fundaram essa congregação estão aqui hoje, outros já partiram, outros partiram recentemente, que é o caso da dona Helga. Independente daquilo que cada um de vocês tinha em mente quando começou a trabalhar para a igreja, eu digo vocês, aqueles que fundaram esse local, mas também aqueles que participam hoje, independente do que cada um tem em mente, talvez o que você tem em mente não é a mesma coisa que Deus tem em mente. E talvez é por isso que às vezes as decisões não são como nós queremos. Talvez é por isso que às vezes a gente acha que a igreja devia caminhar nessa direção, mas ela acaba caminhando na outra direção. Mas uma coisa é clara no Evangelho: Deus quer que a mensagem dele continue sendo anunciada a todos. Ele quer uma igreja que fale com muitos sotaques. Ele quer uma igreja em que há muitas cores de pele. E isso esse texto deixa claro. E aí eu aproveito apenas para dizer assim, hoje, depois desse culto, a gente se reúne como assembleia, né, em assembleia, como igreja, para tomar decisões. E eu diria assim, Deus está dando uma oportunidade para essa igreja de continuar esse trabalho de missão aqui na cidade de São Paulo. E eu diria assim, em meio a pessoas que, é óbvio, são um pouquinho diferentes de nós, talvez por questões sociais, talvez até por questões de cor de pele, mas que são tão amadas por Deus como cada um de nós é, e que dependem do amor de Deus como cada um de nós depende. Quando nós, na nossa vida, deixamos que muros nos separem das pessoas, muros, diferenças culturais, linguísticas ou quaisquer que sejam, a tendência é também transferir isso para a maneira de ver a relação de Deus com as pessoas. E aí há um perigo. Aí quando a gente pensa que Deus trata as pessoas como nós tratamos, aí o que acontece às vezes é o seguinte: quando acontece um momento de sofrimento ou uma tragédia na vida de uma pessoa, a tendência é a gente pensar, camarada mereceu, fez por merecer ou coisa do tipo. Aliás, nós conversamos há poucos dias num estudo aqui na quinta-feira de manhã, texto do livro de Jó que fala de sofrimento, e aí a gente fica assim meio que de boca aberta lendo o livro de Jó, porque os amigos dele por vezes são de fato amigos, porque sentam e choram junto com Jó, e por vezes eles dizem assim: Jó, o seu problema é que você cometeu um pecado, e Deus está te castigando. E isso acontece no Novo Testamento, quando cai uma torre sobre um determinado grupo de pessoas, e os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Jesus, por que aquelas pessoas morreram daquela maneira tão trágica? E Jesus já corta o mal pela raiz e diz: não pensem que vocês são melhores que eles. Não pensem que eles são mais pecadores. Se vocês não se arrependerem, também estão sujeitos a isso. E a gente sabe, aqui em São Paulo houve uma tragédia há poucos dias. E eu vi alguns posts na internet querendo insinuar que quem morreu ali mereceu porque estava de forma irregular ocupando um prédio. É isso que acontece às vezes quando muros de divisões criadas pelo ser humano são colocados nas relações e até mesmo são usados para ver a relação do ser humano com Deus. Bom, a pergunta que a gente precisa fazer também, e a mais importante de todas: como é que Deus olha para as pessoas? E eu quero continuar a história. Versículo 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar e disse: agora eu sei que de fato Deus trata a todos de modo igual. Deus trata a todos de modo igual. Pois Ele aceita todos os que o temem e fazem o que é direito, seja qual for a sua raça. Vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Deus trata a todos de forma igual. De maneira bem simples, gente. Se por acaso o pecado no coração de vocês, por vezes, erigiu barreiras entre vocês e Deus, ou você se sente distante de Deus, esse texto está lembrando que Deus não trata você diferente como trata os demais, mas trata você primeiramente com amor e bondade.
E que esse perdão que Cristo conquistou, que é anunciado aqui, que precisa ser anunciado para mais pessoas, ele é para você também. E um segundo ponto. Se talvez barreiras nos atrapalham às vezes, e isso por causa daquilo que está no nosso coração, do mal que habita em nós, ainda assim a Bíblia nos orienta a buscarmos uma orientação na palavra de Deus. E Deus é esse de quem é dito: Ele trata a todos de modo igual. E é dito num contexto em que o que está em jogo é o anúncio da palavra de Deus às pessoas. Esse seria talvez um resumo de uma parte fundamental do que é ser igreja. Atenção à palavra de Deus. Isso a gente tem dito assim: a gente se reúne para ouvir a palavra e a gente vai para compartilhar essa palavra adiante. Por que isso é tão importante? Ora, além de Deus ter mandado fazer, como diz o final dessa parte que eu li há pouco, porque isso é uma boa notícia de paz por meio de Jesus Cristo. Foi nessa paz, por meio de Jesus Cristo, que a dona Helga partiu. Anos 70, muita gente vindo para a cidade grande. Eu não preciso recontar essa história porque vocês saberiam recontá-la bem melhor do que eu. Muitas pessoas chegando aqui, tendo deixado suas cidades, sua vizinhança, seus amigos, seus familiares, e talvez se acharam meio perdidos nessa cidade grande. E graças a Deus, Deus estava no controle da situação toda e quis que houvesse uma igreja aqui sendo plantada nessa localidade. Através do pastor Vintelli, alguns vão lembrar disso. E esse mesmo perdão foi anunciado a alguns de vocês que já estavam aqui e continua sendo anunciado hoje, continua sendo hoje. De modo que hoje, 43, 44 anos depois, essa congregação continua anunciando perdão. Essa congregação esteve com a dona Helga até o fim, através da pessoa do pastor, para lembrar ela, os pecados dela foram perdoados por Jesus Cristo, foram pagos na cruz e perdoados por Jesus Cristo. É claro que isso não alivia, não é que não alivia, mas é claro que isso não vira uma chave que faz parar as lágrimas de saudade. Também não faz ir embora a tristeza no momento de despedida, mas permite que pessoas partam em paz. Eu acredito que foi assim a partida da dona Helga, na esperança, na certeza, melhor dizendo, da ressurreição. É por isso que essa mensagem precisa continuar sendo anunciada aqui, ali onde Deus nos colocou, no nosso trabalho, seja na escola, seja na empresa, seja numa obra, seja na fila de uma fábrica, montando peças, onde quer que seja. Às vezes a oportunidade está diante de nós, sem a gente perceber da nossa maneira simples, a gente pode anunciar essa mensagem de que Deus trata a todos de modo igual. E Ele decidiu tratar primeiramente o ser humano à luz da cruz do seu Filho Jesus e à luz do túmulo vazio. Que Deus guarde a cada um de nós nessa certeza para a vida eterna. Amém.